Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre placas mãe, cara. É isso aí. Pra quem não entende muito sobre placas mãe, ou às vezes tem dúvidas sobre a construção de uma placa ou algo do tipo, hoje nesse vídeo a gente vai conversar, vai trocar uma ideia sobre placas mãe, olhando a construção delas, analisando alguns componentes, algumas partes das placas mãe. A gente vai fazer algumas comparações entre chipsets e o que a gente pode levar em consideração em determinados casos, talvez na utilização do PC ou atividade que a gente vai fazer e outras coisas mais. Em outros vídeos passados do canal, talvez eu já tenha até comentado e falado isso em alguns momentos, onde a gente via alguma outra placa-mãe, só que nunca foi um vídeo específico falando sobre as placas-mãe e o que as coisinhas que tem na placa-mãe fazem e quais são as funções de cada uma dessas coisas. De qualquer maneira, eu acho que esse vídeo aqui vai servir bastante para a gente conseguir ver de um outro jeito. Não vai ser mais ver a placa-mãe como, é a placa-mãe, cara. A gente vai ter um outro ponto de vista agora, depois desse vídeo aqui. Ao menos eu espero que sim, eu espero muito que vocês gostem, que auxilie vocês e que consiga passar alguma coisa a mais, beleza? Então se curtir já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à comunidade da informática e é isso aí, vamos lá. Eu peguei duas placas-mãe aqui de idades bem diferentes, tá? Aqui a gente tem uma plataforma LGA 775 e aqui a gente tem uma plataforma AM4. E aqui, do jeito que eu já falei isso aqui, plataforma 775 e AM4 já se diz o quê? O que eu quero dizer com isso aqui? Que o socket de fixação do processador é LGA 775 e aqui o socket de fixação com o processador é o AM4. É o nome, a referência do modelo, o estilo de socket, esse slot no qual a gente encaixa o processador. A gente vai ter N números de placas-mãe, de Y modelos de sockets e cada um desses sockets aí vai ser compatível com uma linha, com vários processadores para encaixar aqui. Isso aqui é uma coisa bem fácil, mas realmente tem gente que às vezes se confunde, já pediu aqui no canal às vezes, que tem uma placa-mãe LGA 1155 e queria saber se podia botar um i5 de nona geração 9400F, que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então achei importante, na verdade vai ser até para a galera mais iniciante essa ideia que a gente vai trocar aqui. Então falando da linha da Intel, a gente tem aqui o LGA 775, que é esse modelo de socket aqui. Aí nós vamos ter o socket LGA 1156, 1155, 1150. Todas essas referências são específicas dizendo ao número de pinos que a gente tem aqui dentro. Ó, a gente tem vários pinos. Essa nomenclatura 1150, 1151 é na verdade também o número de pinos que a gente tem aqui para conexão com o processador. Então quando a gente estiver pesquisando as características de uma placa-mãe, ela dizer que suporta processador i3, i5, i7, um Pentium, um Celeron e etc. Beleza, ela suporta esses processadores aí, mas os processadores i5, i3 e i7 compatíveis com o socket em questão. A gente tem várias versões de i3, i5 e i7 que foram lançadas ao longo dos anos, assim como também várias placas-mãe lançadas aos longos dos anos para irem com cada versão. Assim como também no lado da AMD, a gente vai ter os sockets AM1, AM2, AM3, AM3+, o AM4, FM2 e vários outros. Da Intel também tem vários outros, né? Eu falei basicamente os sockets de linha mainstream, as linhas para desktop e computadores convencionais de usuário normal aí em casa. Vamos encaixar de novo esse processador aqui, Shramps. Ai meu Deus do céu, eu vou entortar um pino. O pessoal se caga de medo de botar um processador quem tá no começo. De entortar um pino. Duas coisas que a gente vai ter bem diferentes aqui nessas idades aqui, tá? Isso aqui é uma plataforma atual com processadores sendo vendidos hoje, essa M4 aqui da AMD, e isso aqui já é descontinuado, já é coisa, ó. Lá tem esse processador de 2008 fabricado que era para essas placas-mãe aqui, então, né, já passou tempo, né? Faz tempo. E a gente vai ver duas coisas aqui. Talvez o primeiro olho não seja tão diferente, tá? A gente tem aqui o processador, o socket, que a gente já viu, e aqui embaixo tem outra coisa que geralmente é bem destacada também na placa-mãe. Isso aqui é o chipset. Hoje em dia a gente fala mais de chipset. Antigamente era mais utilizado o termo Ponte Sul, que é esse chipzinho soldado aqui. Ele é um microprocessador que faz funções e controla o quê? Ele controla portas USBs da placa-mãe, controla as conexões SATA, controla o áudio on-board da placa-mãe, controla também a conexão de rede da placa-mãe, controla também algumas conexões PCI Express X1, no caso aqui dessa plataforma mais atual, enquanto que a chamada Ponte Norte, que é esse outro chipset aqui de cima, que já a gente pode ver que nessa plataforma mais atual é ausente, esse chipset que existiam nas placas-mães mais antigas, ele é o chamado Ponte Norte, e ele geralmente é responsável por controlar o barramento PCI Express das placas de vídeo, que é o nosso PCI Express X16. Hoje em dia, nessas configurações mais atuais, o barramento X16 ele é controlado pela essa Ponte Norte, mas na verdade essa Ponte Norte ela já está
incluída dentro dos processadores hoje em dia. Nessas gerações aqui também, o controlador de memória, que faz a comunicação aqui e trabalha com as memórias RAM, também estavam nessa ponte norte. Só que também hoje a gente tem tudo isso integrado junto dentro do nosso processador. Então ficou essa comunicação direta entre ponte sul, o chipset, que geralmente também dá a nomenclatura da placa-mãe. Então o chipset direto com o processador. E antes a gente tinha o que? As plataformas mais antigas, a ponte sul comunicando com ponte norte e aí pau no processador. Show? Esse chipset aqui, galera, é como eu falei, da nomenclatura da placa-mãe. Por exemplo, aqui a gente tem uma placa-mãe da marca MSI. Esse modelo de placa é chamado de B350M Gaming Pro. É o modelo dessa placa-mãe aqui, tá? Essa construção aqui, essa placa-mãe, é o nome dela. Esse B350, ele é a referência desse chip aqui, que está aqui embaixo, esse chipset. Ele é um chip B350 que a AMD, mesmo fabricante dos processadores, fabrica. Isso aqui é um microprocessador que trabalha em conjunto com o outro processador central do sistema que a gente tem aqui, que é o CPU. Se a gente for aqui no site da AMD, a gente vai ver toda uma listagem de chipsets. Chipsets da plataforma do socket AM4 da AMD. Justamente essa plataforma que a gente tem aqui. Então a gente vai descer aqui embaixo no site e vai ver que para essas placas-mãe que contém esse socket AM4, existem vários microprocessadores que trabalham em conjunto com o socket. E dentre eles a gente tem os mais atuais X570, B550, X470, B450, X370, B350, que é o que a gente está vendo, e o A320 e A300. Então tudo isso aqui são referências, nomenclaturas de chips que são inseridos na placa-mãe e que fazem o controle de algumas tarefas da placa-mãe e auxiliam o processador, como a gente acabou de falar antes, a conexão SATA, os USBs, a entrada de áudio, a placa de áudio on-board, a rede on-board, alguns PCIs Express e etc. Mas Miguel, por que tem 500 coisas aí, cara? Por que tem tanto chipset? Que muda uma coisa da outra? Por que tem isso aí na real? Aí que tá, esses chips aí, eles vão desde uma versão mais básica até uma versão mais avançada e com isso a gente consegue ter algumas características e algumas funções a mais à medida que o chipset vai indo mais para high-end, para uma referência mais alta. A gente pode ver aqui embaixo nas especificações, tá? Isso tudo tem a mesma coisa para a linha da Intel também. A gente está só vendo como exemplo agora essa parte da AMD. Olha aí, a gente vai ver no site e tem uns segmentos que é para atender cada um desses chipsets aqui. Ó, o X570, o 470, o U370 são para entusiastas. A galera loucona, overclock, blá blá blá, piu-piu, nitrogênio líquido, plá, explodir as placas, blum blum blum. Que viagem é essa, velho? Já o mainstream, que é o convencional, é das linhas B550, B450 e B350. A placa-mãe que eu uso no meu PC, no meu computador aqui, é B350, convencional. Eu não preciso mais que isso, eu não me considero entusiasta, não sou mesmo. Então tá show. É um PC gamer, beleza, legal, curto todos os jogos, lindo, maravilhoso, segue a vida. Tudo legal, né? E a gente tem também a linha essencial e tem o essencial, que é o A320. Tem um básico de configurações e com isso a gente vê as diferenças de características. Por exemplo, processador Ryzen, que é a linha de processador compatível com a plataforma, com esse socket. Ryzen com overclock habilitado, ou seja, a gente pode brincar de aumentar a velocidade do processador nessas versões aqui, 570 até a B350, tá ali ó, certinho marcado. Já na linha essencial, nas placas-mãe que tiveram chipset A320 aqui, não vai rolar, não tem como fazer overclock, é um recurso a menos que eu tenho. E com isso também, consequentemente, vai ser uma placa-mãe com uma construção mais simples, talvez esses detalhes aqui um pouco mais trabalhados com design vai ser excluído, vai ser uma coisa muito mais simples. Isso aqui ó, que é o dissipador para ajudar na refrigeração, não existe. Como por exemplo, pode ser uma placa mais simples desse tipo aqui, de modo mais genérico. Não vai ter um design assim, então cheio de frufru, de corzinha, tal, vai ser uma coisa bem mais discreta e etc. Já na questão de fazer overclock e aumentar a velocidade de memória RAM, a gente tem esse recurso disponível em todas as versões de chipsets. E aí vão tendo outras características, slots de gráficos duplo X8. Isso se refere às linhas PCI Express, de eu ter mais um conector PCI Express aqui nessa placa-mãe. Então alguns chipsets conseguem fornecer isso aqui. Aí ele, como eu disse que ele faz o controle do PCI X1 aqui também, ó, alguns chipsets permitem a gente ter na placa-mãe um outro PCI X16 assim, com tamanho X16, mas na verdade ele trabalha X8. E com isso eu posso colocar mais de uma placa de vídeo na placa-mãe, etc. Então a gente vê que algumas placas-mãe suportam e outras não, né? O chipset não tem esse recurso. E assim por diante vai. Eu acho que deu para entender muito bem, né? É um bom princípio isso aqui que a gente conseguiu ver.
VRM. O que seria isso aí, galera? O tal do VRM. O VRM é uma parte do circuito aqui na construção da placa-mãe. E ele é responsável por alimentar o socket aqui, alimentar o processador da placa-mãe. Esse VRM aqui é esta região aqui, ó, próxima ao conector que vem lá da fonte de alimentação. Esse conector 12 volts aqui. Algumas placas-mãe têm esse conector de 4 pinos aqui, que tem o nome de ATX 12 volts. E as placas mais recentes geralmente está vindo tudo assim já. É o conector de 8 pinos, que ele consegue fornecer mais potência para o processador. Isso para overclock e processadores que consomem mais é necessário. Não em todo caso, tá? Mas a maioria das placas atuais estão vindo com isso aqui. Esse conector de 8 pinos aqui, que ele passou a ser o chamado EPS de 12 volts. Deixa eu tirar aqui fora esse dissipador aqui. Voa lá! Aí sim, cara. Ó, isso aqui fora o dissipador aqui, tá? Então olha só, a gente tem um conector que vem da fonte de alimentação. Esse conector, ele entra 12 volts de extensão e essa energia elétrica que entra aqui, ela passa pelo VRM, que é o circuito com esses componentes aqui na lateral e aqui em cima também, tá? Às vezes pode ser só em forma toda aqui na lateral, às vezes ele é nessa construção aqui em formato de L, tem um pouco aqui e um pouco aqui. A gente tem os capacitores, uma trilha de capacitores, bobinas e transistores MOSFET, que são esses retângulos pretos aqui. Lá em cima a gente tem a mesma coisa, ó, conjunto de capacitores, bobinas e transistores MOSFET, que são esses retângulo preto ali maluco. Então assim, o VRM, ele regula a tensão de alimentação, ele regula na verdade a energia elétrica que passa e entra no processador, que alimenta o processador aqui na placa-mãe. A gente tem uma entrada de 12 volts e o processador ele trabalha a 0.8 volts, a 1 volt, 1.2, em caso de overclock pode chegar lá a 1.45. Isso em casos de fazer um overclock em casa, usar um water cooler e tal. Para quem é entusiasta e faz overclock para bater recorde, etc, bota tensões maiores ainda. Então o VRM é justamente esse conjunto aqui de componentes que estão aqui e que faz essa regulagem, essa filtragem de energia que passa e alimenta o processador. E geralmente nas placas-mãe que tem aqueles chipsets de linha mais alta, X570, 470, eles também possuem, na maioria das vezes, um circuito de VRM muito mais bem construído. E isso é com mais fases de alimentação. E quando eu quero dizer mais fases de alimentação, realmente a numeração de componentes aqui é muito maior. Tá vendo que a gente tem um conjunto aqui de 3 bobinas, que é esse retângulo aqui maior, cinza? Uma placa de linha high-end, ela vai ter muito mais disso aqui presente. Vamos pegar uma foto aqui para ver. Olha, por exemplo, essa placa-mãe aqui, ó, com chipset X570. Olha a cambada de bobina e capacitor que tem ali, ó. Oh my God! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mexaria. 14, cara. Caracas. Tô vendo toda a construção da placa? Agora, olha essa aqui, né? Essa aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. E lá tem 14, cara. É daqui pra pior, meu irmão. Até o próprio chipset aqui, ó, como ele tem mais funções, é um microprocessador que acaba esquentando mais por ter mais funções. Ele trabalha mais. Ele até necessita um fã para refrigerar ele. Enquanto que aqui só uma dissipação passiva, que é só um ferrinho aqui, um alumínio em cima, já serve para refrigerar. Aqui não, a gente precisa de uma refrigeração ativa, com um fã realmente trabalhando e gerando um fluxo de ar. Além do próprio dissipador ser muito maior, ocupar um grande espaçamento em cima da placa-mãe. E claro, voltando a falar do VRM lá, a gente tem uma grande quantidade de componentes. Isso vai fazer com que esse VRM, esse não, né? Aquele VRM lá, ele entregue uma tensão mais limpa, com menos variação e mais estabilidade para o processador. E para o cara que vai querer fazer um overclock, que é aquela brincadeira de aumentar a frequência, aumentar a velocidade do CPU, fique mais, não vou dizer mais fácil, na verdade fica mais fácil sim, porque ela consegue entregar uma energia mais limpa de qualidade para o processador. Então vamos voltar aqui nessa placa. Eu tinha comentado a palavra fases. Fases de alimentação. Essas fases a gente pode ver que é um agrupamento dos componentes, tá? Por exemplo aqui, ó, a gente tem 3 fases. Como assim? Ó, a gente tem uma bobina, junto com ela a gente tem um conjunto de 4 transistores MOSFET e um capacitor aqui no fundo. Agora aqui a gente tem uma sequência disso aqui, se repete, ó, uma bobina, 4 MOSFETs, um capacitor aqui no fundo. Outra bobina, 4 MOSFETs, um capacitor. Essa tensão entra, passa pelo capacitor que faz uma filtragem, passa pelos MOSFETs que fazem
o chaveamento e baixa a tensão lá para 1 ponto tantos volts, passa pela bobina que faz uma filtragem e dali por diante vai para o soquete. E aqui em cima a gente tem a mesma coisa, a gente tem uma bobina, conjunto de 4 MOSFETs, aí nesse caso tem aqui um conjunto de 2 capacitores menores, e aqui se repete, 2 capacitores menores, uma bobina, 4 MOSFETs. Então aqui em cima a gente tem mais 2 fases de alimentação. Quanto maior o número de fases que a gente vai ter na placa-mãe, menos isso aqui se estressa, porque o trabalho ele é compartilhado em um número maior de pessoas. É a mesma coisa a gente pegar um miguel para levantar uma pedra pesada, para levar a pedra do ponto A até o B, e pegar 5 miguel para levantar a mesma pedra pesada e levar do ponto A até o B. Esses 5 miguéis aí, eles vão fazer muito menos força que um miguel só, tá entendendo? Ainda assim é perigo nas calças de cagar. É perigoso, nego treme nas bases. Acho que sobre VRM tá legal, de princípio até para quem não conhece muito, mais iniciante, acho que já é um bom caminho para entender mais o conceito sobre isso aqui. No momento que eu tô gravando isso aqui, galera, eu já tô notando que eu vou ter que fazer um vídeo parte 2 talvez, para a gente ir comentando talvez de alguns parênteses das coisas aí também, porque um vídeo só disso aqui realmente é pouca coisa, cara. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, tá, de um vídeo parte 2, a gente pode ir entrando nos parênteses de algumas questões também e fazendo alguns testes práticos também para ver o funcionamento. Acho que vai ser muito legal na verdade. E um outro ponto também, galera, que passou na minha cabeça em uma das últimas lives do canal, a galera fez algumas perguntas e sempre se referenciava a placa-mãe falando mais realmente do chipset em si. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, assim, embora que as placas-mãe recebam realmente o nome ali, é o chipset, mas a galera acabava pedindo assim, a placa-mãe B350, não sei, só generalizava, qualquer B350, né? Com o chipset B350 inserido. Ela vai dar certo com o processador tal, blá 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 blá. E com essa pergunta eu acabei dando um estalo aqui dentro da cabeça. Que não é interessante a gente pegar e generalizar a placa-mãe só pelo chipset que ela tem contido. Eu acho que tem um certo hábito, por exemplo, a gente fala a placa-mãe com o chipset A320, que não tem a tecnologia, não tem o suporte para fazer overclock no processador, por exemplo. Então, eu até mesmo falei agora no vídeo que geralmente é uma placa com uma construção um pouco mais simples. Não tem uma construção com tantos detalhes, um design tão trabalhado e por consequência também é uma placa que em questão de limites e em alimentação para o processador é mais fraca. Só que realmente é muito bom a gente de fato sempre comparar a construção geral da placa-mãe e não se apegar somente ao chipset que está inserido na placa. Por exemplo, eu posso pensar assim, ó, para mim usar um processador Ryzen 7 vai ser muito melhor eu usar uma placa-mãe B450 em vez de uma A320. Só pensando na questão do chipset, que o B450 me permite fazer overclock e etc e tal, e o A320 não. Mas será que o modelo da placa-mãe, a construção mesmo, o VRM e etc, dessa B450 vai ser muito melhor que essa placa-mãe A320? É isso que é mais interessante a gente pegar e analisar e olhar. Eu tenho um exemplo aqui, eu vou utilizar algumas placas da ASUS para comparativo, olhando visualmente aqui a construção das duas placas. A gente está vendo aqui, neste momento, uma A320. A gente vê o conector dela aqui de alimentação, é um de 4 pinos só, não tem um de 8. Ela aqui tem 4 fases de alimentação. Estão vendo aqui que a gente tem 4 bobinas aqui e mais 2 ali em cima. Agora vamos ver uma placa B450 com chipset que permite já fazer overclock nesse Ryzen 7 hipotético que a gente iria utilizar. Aqui tem uma da ASUS também, uma Prime B450. E a gente vai ver que já para a entrada de alimentação ela tem um conector EPS, o com 8 pinos, né? Que permite a entrada de mais corrente, maior potência por processador. Mas o número de fases ainda continua o mesmo, tá vendo? Tem 4 aqui bobinas e mais 2 lá em cima. 6 fases ao total. Não são todas essas fases aqui que são específicas para alimentar o processador em si, me referindo à questão de CPU, dos cores e threads, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem geralmente uma fase destinada para alimentar o controlador de memória, que hoje é incluído dentro do processador, como a gente falou antes, e uma outra fase aqui de cima que é para alimentar a questão do vídeo integrado do processador. No caso de botar um Ryzen 5 2400G, que tem aquelas Vegas integradas, ou um Athlon, ou qualquer processador que tenha um vídeo integrado, estilo Intel HD Graphics. Falando da Intel HD Graphics porque eu acho que o pessoal mais conhece ainda. Então uma fasezinha dessa alimenta só essa parte do vídeo no processador, tá? Mas de qualquer maneira, a gente vê que mesmo o chipset tendo maior tecnologia, a placa-mãe, a construção da placa-mãe no qual o chipset está inserido, não é tão mais grandiosa do que aquela outra mais simples, com o chipset mais simples. A gente tem o mesmo número de fases, embora se a gente for analisar também, a gente vai ver que as fases aqui elas têm um MOSFET a mais. Um transistor MOSFET a mais. Ó, vou voltar aqui na A320. Estão vendo aqui, ó, a bobina, 2 MOSFETs e o capacitor. Aqui a gente tem a bobina, 3 MOSFETs,
capacitor. Então tem um certo up, né? Mas não é toda aquela mudança também, né? Agora um outro exemplo, também da ASUS aqui, um outro modelo. Agora uma Prime B350 Plus. É um chipset na linha que é até inferior, ó. Uma B350 ela tá abaixo da B450. Vamos comparar então a construção delas, ó. A placa já é de um outro fator de forma, é uma placa muito mais comprida. Aqui na traseira, USBs e tal, ela tem mais USBs. Ela tem mais conexões PCI Express X16, muito mais não, é só uma a mais, tá? Mas os conectores em geral tem bastante a mais, né? Olhando para o VRM, a gente vai ver que a quantidade de fases é também a mesma. São 4 fases e 2 fases lá em cima. Só que aqui com essa B350, que é um chipset inferior, a gente ainda tem a presença de quê? De dissipadores, para não esquentar tanto os transistores MOSFET. E isso aí é muito bom. Qualquer eletrônico mais frio, trabalhando mais frio, ele trabalha melhor. Ele tem maior estabilidade, deixa tudo trabalhando mais redondo. Então é uma coisa que está presente numa placa-mãe que contém um chipset inferior, mas ela tem algo a mais do que uma placa-mãe com um chipset superior, como a gente pode ver aqui. Ó, até a serigrafia da placa é a mesma coisa, né? Mas claro também que vão ter outras placas com o chipset B450, que nem a gente está falando aqui, que vão ter uma construção melhor também, né? Eu tô falando do modelo específico que a gente deve comparar e não generalizar só falando do chipset em si. Eu acho que esse vídeo de hoje vai ficar meio longo, mas eu acho que vai ficar legal. Até então tô feliz com o que a gente conversou aqui hoje. Então com isso, galera, eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Se eu te ajudei e te passei alguma ideia diferente aí que tu não conhecia, cara, vou pedir, se inscreve no canal, me dá essa força, se junta à comunidade da informática. Galera, comenta aí também o que vocês acham da ideia que eu falei aqui, né? De uma parte 2, abrindo parênteses e falando outras coisas a mais, porque sempre tem coisa pra falar. E isso aqui também já me floresceu na cabeça durante esse bate-papo aqui da gente, de se fazer uma série. Então a gente vai começar por placa-mãe, vamos ver aí parte 1, parte 2, parte 3, até onde for. Depois a gente passa para memórias RAM, placas de vídeo, blá blá blá, blá 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 e etc. Fechou? Então é isso aí, muito obrigado pela presença, mais uma vez, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!